Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, domingo, dia do Senhor, hoje é dia da grande festa, grande solenidade de Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor, a Igreja escolhida para continuar a sua obra de salvação aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que Ele possa nos encher com o seu Espírito Santo. Vamos escutar a palavra que está em João 20, de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado a porta do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, como eu disse, a igreja celebra a festa de Pentecostes, 50º dia após a Páscoa do Senhor, 50 dias após a Páscoa do Senhor. Nós vemos aqui, então, irmãos, esta passagem do Evangelho se deu no dia da ressurreição do Senhor. Aqui, como nós podemos dizer, aconteceu o Pentecostes apostólico. Aconteceu o batismo no Espírito Santo nos apóstolos, aqueles que estavam mais próximos do Senhor. Como nós sabemos, Jesus, no dia da sua ressurreição, primeiramente ele apareceu a Maria Madalena, que correu e avisou aos companheiros de Jesus, aos discípulos, para que eles se dirigissem para a Galileia, para lá eles se encontrarem. Depois, naquele mesmo dia, Jesus, ele apareceu aos discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando e Jesus se pôs entre eles e ali começou a conversar com eles. Eles não o conheceram e para eles era Jesus como um forasteiro. Mas, com o entardecer, Jesus foi chamado por eles para entrar na aldeia, para ir até a casa deles. E aí, então, eles foram fazer um lanche. Jesus partiu o pão, Jesus abençoou o pão, então eles reconheceram que era o Senhor, mas nisso Jesus desapareceu. E eles falavam:
bem que nós estávamos sentindo o nosso coração se abrasar quando ele falava conosco, né? Mas nisso, Jesus, então, ele saiu dali e foi e apareceu, então, aos 11 que estavam reunidos lá numa sala fechada. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam se sentindo sozinhos e sentindo ameaçados, porque eles eram os seguidores do Senhor. Jesus então se põe no meio deles. E quando Jesus chegou, certamente eles ficaram assustados, porque as portas estavam fechadas, mas Jesus entrou, sem abrir as portas, como diz, ele atravessou pela parede e entrou. E eles ficaram assustados e Jesus, tipo assim, quando viu que eles estavam com medo, viu que eles estavam assustados, Jesus disse: a paz esteja convosco, tranquilizai-vos, eu estou aqui com vocês. E aí então mostrou as suas mãos, né, as chagas, mostrou também o seu lado e disse novamente para eles. Eles então se alegraram, né, porque reconheceram Jesus. A paz esteja convosco, Jesus disse outra vez. E ali, veja que Jesus, ele foi identificado com as suas chagas. Não foi com título, não foi com diplomas, mas com as suas chagas, com o sinal das suas dores, indicando também que aqueles que seguem o Senhor não são aqueles mais titulados, aqueles que têm mais certificados de formaturas, de diplomas, não é? Mas são aqueles que dão a vida pela verdade, aqueles que dão a vida pela salvação. E ali, olha bem, Jesus, ele, após ter dito pela segunda vez, a paz esteja convosco, o que ele fez? Ele soprou neles o Espírito Santo. A palavra aqui diz que Jesus soprou sobre eles. Se nós buscarmos na raiz da tradução genuína do texto no hebraico, vai dizer que Jesus soprou dentro deles o Espírito Santo. E aqui há uma diferença entre soprar sobre e soprar dentro. Quer dizer, Jesus deu a vida àqueles homens, uma vida nova. Ele deu a sua vida, o seu sopro, o ruá, para que eles pudessem, então, continuar a missão dele aqui na terra. Veja como é verdade isso, porque Jesus disse para eles: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E ele disse: recebei o Espírito Santo. E com esse poder do Espírito Santo, a igreja nascente ali, através dos apóstolos, seria também enviada pelo mundo para anunciar, para continuar a obra do Senhor. Essa soprar de Jesus, ele remonta também à lembrança do lá do livro do Gênesis. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão e Adão viveu, Jesus sopra nos apóstolos, dentro deles, e eles passam então a viver uma vida nova. Irmãos, nós vamos ver também na liturgia deste domingo, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o cumprimento. Aqui, o Pentecostes comunitário. O Pentecostes que inaugura a missão da igreja de uma forma poderosa,
de uma forma corajosa, de uma forma que faz perceptível a presença do Senhor, a presença dele através da igreja. Se nós pegarmos em Atos 2, de 1 a 4, nos diz assim, olha: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, aqui também nós podemos ver, olha bem, Jesus nos apóstolos, no dia da ressurreição, soprou dentro deles a sua vida, o seu sopro de vida. Aqui, o Espírito Santo veio como um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Aquele vento impetuoso que também faria com que a igreja nascente, os seguidores do Senhor, vivessem de uma forma nova, de uma forma diferente. Vivessem a unidade, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E eles começaram então a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é o chamado de todos nós, Igreja do Senhor, batizados em nome do Senhor, nos abrirmos ao Espírito Santo, deixarmos Jesus soprar dentro de nós o seu Espírito para vivermos uma vida nova. O Papa Bento XVI, ele nos disse que o Espírito Santo é o sopro, é a vida de Deus vivendo dentro de nós. Por isso, irmãos, para que nós precisamos do Espírito Santo? Por quê? Porque os sinais de Deus para o mundo, eles nos vêm através do Espírito Santo. O Espírito Santo que impulsiona, o Espírito Santo que encoraja, o Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que renova, o Espírito Santo que converte os corações. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para levar a boa nova em todos os lugares. Irmãos, igreja sem o poder do Espírito Santo não evangeliza, não converte. Eu quero repetir aqui mais uma vez aquelas palavras e os sinais que Jesus apresentou. Jesus apresentou as chagas. Jesus apresentou a marca dos pregos, a dor que ele sofreu, que ele sentiu por causa de nós, por causa de todo o povo, por causa dos filhos de Deus. A igreja dos nossos dias precisa também mostrar as marcas da dor, as marcas da dificuldade, mas a marca da vitória, através do Espírito Santo. Vivermos uma vida nova. Não são os títulos, não são os diplomas de pós-graduação, de doutorado em religião, não é isso que vai converter o povo. Quem vai converter o povo é o Espírito Santo, é a ação de Deus, e é isso que nós estamos precisando, cada vez mais sermos dóceis ao Espírito Santo e nos deixarmos conduzir por Ele. Vamos juntos fazer esta oração, pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre a nossa comunidade, sobre a igreja do Senhor, sobre esse mundo tenebroso que hoje está em trevas e precisa dessa luz.
precisa também do ruído, precisa do vento, do sopro do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos sendo muito silenciosos na nossa evangelização. Nós estamos gritando pouco, no bom sentido, você me entende? Nós estamos aguentando tudo calado, tudo que falam contra a igreja nós aceitamos. Irmãos, chega, nós precisamos ter coragem. Esta é a nossa marca, a marca do cristão, é a coragem, é a intrepidez, o testemunho. Nós presenciamos, nós vimos a ação de Deus acontecer no nosso meio, precisamos manifestar isso. Vem Espírito Santo, visita agora a minha alma e toma posse de todo o meu ser. Divino Consolador, fonte viva do verdadeiro amor e caridade, inunda minha vida. Acende a tua luz brilhante, ilumina os locais mais profundos e escuros de mim. Afasta para longe o inimigo da minha salvação eterna e, por misericórdia, preenche-me com uma paz duradoura, uma fé inabalável e uma esperança firme, que me permita viver os dias que me restam na fidelidade total ao Pai Criador, a Jesus Redentor e a Ti, fonte santíssima, fonte de santidade. Entrego-me sem reserva, na confiança de que serei atendido, porque peço com humildade. Amém. Deus seja louvado. Participe da Santa Missa hoje. Deixe-se envolver e transformar pelo poder do alto. Continue pedindo o Espírito Santo todos os dias. Sua vida será diferente. Você terá uma vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.